Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, estamos examinando a Parashá Kitzá, que quer dizer então levarás. Nós vamos examinar ali no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 32, versos 15 a 19. Vamos aqui a partir do verso 15, amados, que diz assim a palavra do Eterno. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro de ouro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Queridos, aqui nós vamos ver, a Torá está nos ensinando nessa noite de Shabbat, que antes, pouquíssimos versos antes das tábuas serem quebradas, serem arremessadas por Moisés e serem quebradas, aquelas tábuas, a partir do versículo 15, observa aqui que a Torá fala, meus irmãos. A Torá diz assim: e virou-se Moisés e desceu no monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Olha só que coisa. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, meus amados, a Torá ela está falando os grandes valores que aquelas tábuas tinham. E ali, devido ao pecado do povo, devido àquelas transgressões, irmãos, de idolatria e de prostituições, o servo de Deus lançou aquelas tábuas e elas se quebraram. Ali, meus irmãos, a Torá nos dá um ensino de que depois que aquelas tábuas estavam quebradas, o povo parou as danças, parou o que estava fazendo, e aí viram o grande erro que tinham cometido. Muitos viram, outros não. E ali, meus irmãos, a gente viu um grande ensino da Torá para nós. Porque enquanto Moisés estava no monte e demorava, porque o que acontece, meus irmãos, é que o povo estimou, ele pensou que Moisés ia descer do monte um determinado dia, e como aquele dia Moisés não desceu, o povo criou o bezerro de ouro. Inicialmente o bezerro foi criado para substituir Moisés como líder. Depois ele foi, alguns israelitas, junto com alguns egípcios que desceram junto com Israel, colocaram ali aquele como se fosse Deus, amém? E ali criou-se a idolatria, criou-se o problema, e aí a ira de Deus certamente vai ser derramada sobre aquele povo por causa daquela idolatria. E aqui, meus amados, nós vemos uma lição da Torá para nós. Por que que a Torá ela fala tão bem das tábuas versículos antes delas serem quebradas? É isso que é agora o entendimento nosso. Por que que a Torá ela fala, eram tábuas, era escritura de Deus, esculpida nas tábuas, eram tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Então a Torá está ali falando das grandes bênçãos que eram aquelas tábuas. Por que que ela fala, descreve em minúcias que as tábuas eram do Eterno, esculpida pela mão do Eterno, antes de serem quebradas? Para nos ensinar, meus irmãos,
que enquanto aquelas tábuas estavam boas, o povo de Israel não deu conta. Mas quando aquelas tábuas foram quebradas, o povo de Israel deu conta do problema. E aqui é uma lição para nós. Muitas vezes, as pessoas só dão valor a algo quando perdem aquele algo. Por exemplo, a luz, a energia elétrica, todos, quando ela está funcionando, nem pensamos nela. Mas quando falta a luz, aí todo mundo se preocupa. Porque são os aparelhos que não funcionam, são serviços que tinham que se fazer e não conseguem ser feitos. Então, meus irmãos, da mesma forma, a Torá está nos ensinando que o ser humano só dá valor a alguma coisa quando perde. E isso é o grande ensino da Torá. Para que a gente, ao invés de ter os santos do Eterno, as santas do Eterno, ao invés de ter esse pensamento do mundo, eles devem pensar gratidão. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me concedido. E nunca não dar valor às coisas que Deus nos concede. Ali eu dei o exemplo da conta de energia, mas quantas coisas Deus nos concede? Deus nos concede saúde para poder levantar. Deus nos concede saúde para poder trabalhar. Deus nos concede a possibilidade de conhecer a Torá e entrar na vida eterna. Quanta coisa maravilhosa. Quantas coisas boas Deus faz para nós todos os segundos e devemos valorizar, meus irmãos. Devemos dar valor e não sermos daqueles que só vão dar valor à palavra de Deus quando Cristo levar o seu povo. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós temos que dar valor agora. A Torá está ensinando aqui, aleluia, que nós devemos dar valor agora às coisas que Deus nos dá. E isso é agradável aos olhos do Eterno. Amém? Isso é agradável aos olhos de Deus. Por isso que eu ensino, por que a Torá bota detalhes das tábuas tão belos 2 versículos antes delas serem quebradas. Amém? E aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, Ele nos dá, nós temos que olhar a vida ao contrário do que o mundo olha. O mundo olha sempre murmurando, sempre reclamando. Essa é a história da vida do mundo, reclamar. Mas aquele que serve a Deus deve agradecer todos os dias. Você levantou, né? Você tem um problema, mas se você reparar, Deus já te resolveu vários outros essa semana, e Deus, Ele merece as nossas gratidões a todo instante. Conto uma história, meus irmãos, verdadeira, que tinha um instituto, né, lá em Israel, um instituto que fazia atos de bondade, ou seja, fornecia medicamentos, equipamentos hospitalares a preços muito baixos para pessoas que precisavam daqueles equipamentos, daqueles medicamentos que às vezes eram muito caros, às vezes também eram até importados. Então esse instituto, ele recebia doações e fazia esses atos de bondade, coisa única, meus irmãos, ali em Israel, coisa muito, muito boa. Tem outros institutos de Israel, que fazem essa mesma coisa, mas esse daí é muito bem conceituado. Então, uma pessoa que não tem condições e precisava de um equipamento, né, de uma cirurgia cara, aquele instituto bancava aquela cirurgia lá em Israel. Então, Israel promovendo atos de bondade com a população, isso é maravilhoso, né, irmãos? E teve uma ocasião que um homem muito rico, um milionário lá dos Estados Unidos, foi visitar Israel.
e ele quis conhecer esse instituto. E lá ele ficou muito bem impressionado, vendo, né, quanto que aquele instituto fazia de obras assim, cuidando da saúde do povo de Israel que tinha menos condições financeiras. Amém? Então aí eles forneciam equipamentos, exames mais caros eram pagos, enfim, várias outras coisas, tudo na área de saúde. Amém? E ali, meus irmãos, ele conversando com o diretor do instituto, o diretor ficou muito feliz, né, com aquela visita, e os dois estavam tão felizes que combinaram: vamos agora lá no Kotel, que é o Muro das Lamentações, vamos orar a Deus. E os dois, né, aquele milionário americano, junto com o diretor do instituto, foram até ali o muro, né, meus irmãos, falar com Deus, levar seus pedidos diante do Eterno. Amém? Aquele muro que é desde o tempo do nosso Yeshua, está lá o muro levantado. Amém? Certamente Yeshua transitou ali naquele templo várias vezes no Evangelho. Amém? Maravilha. Acontece, meus irmãos, que quando eles dois foram chegar ao muro para orar, eles viram que tinha um senhor, um judeu, né, assim ao lado, e chorava muito. Chorava muito, muito mesmo. E aí eles ficaram assim impressionados, né, que tinha ali, aquele homem estava chorando copiosamente. E aí eles conversaram entre si: o que a gente faz? Bem, vamos perguntar o que ele precisa. Se ele precisar de alguma ajuda da área de saúde, medicamento, equipamentos, exames, o Instituto fornece para ele, sem problemas. Se ele precisar de dinheiro, aí você, que era o americano, você ajuda aquele homem. Então aí eles chegaram e perguntaram para aquele homem: por que você está chorando tanto? E ali aquele homem falou: você está com algum problema? E aquele homem disse assim: não tem problema nenhum não. Mas você está chorando demais. Por que você está chorando tanto? Você deve estar faltando alguma coisa para você, alguma doença, alguém está doente? Não, está tudo bem. Então por que você está chorando tanto? E aquele homem aí, ele respondeu, irmão, e essa resposta foi muito tremenda para aqueles dois. Aquele homem disse assim: olha, eu estou chorando aqui, agradecendo a Deus tudo que Ele me fez na vida. E ontem eu tive a oportunidade de ver mais uma pessoa da minha família, mais um dos meus filhos, né, se casando, e eu fiquei feliz. Eu estou aqui só agradecendo a Deus tudo que Ele me deu saúde até hoje. E eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus tudo que Ele me deu. Saúde, ar para respirar, meu podendo andar, enquanto tantos não podem. Então estou agradecendo. Então, meus irmãos, veja bem, aqueles dois homens, né, o diretor do instituto e o milionário, ficaram impressionados que aquele homem estava agradecendo sobre coisas que a maioria das pessoas tem, mas não agradecem. Amém? A maioria das pessoas tem, mas não agradece, e aquele homem estava agradecendo. E é isso que a Torá está nos ensinando hoje, que a gente deve ser grato a Deus por tudo. Aquele homem, além de ser grato a Deus, ele estava chorando de gratidão, ali no muro, ali no Kotel. Kotel é o nome que os judeus chamam o Muro das Lamentações. Então, meus queridos, que esse exemplo, que essa lição da Torá para nós, primeiro, nunca reclame de nada. Se você é santo e santa do Eterno, você não reclama de nada. Se você reclama, como é que você vai receber o título de santo e santa do Eterno se você está reclamando de alguma coisa? Você tem que agradecer a Deus tudo. Porque agradece o ar que respira, agradece teu coração batendo. Eu também agradeço a Deus isso. Amém? Agradece as pequenas coisas, porque Deus cuida das maiores, meus amados. Amém? Deus se agrada da gratidão. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados nessa noite de Shabat. Não esqueçam da bênção, né, de Efraim e Manassés para os filhos. Amém? Nessa noite, em toda noite de Shabat. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite. Amém? Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.